preservação da memória. Nós mandamos, para vocês terem ideia, ofício para todas as escolas estaduais, para a Secretaria de Educação Municipal, agradecemos a Tânia por estar aí, a secretária municipal, e divulgar, também para algumas instituições, para divulgar o que é esse projeto de manutenção, de preservação de arquivos, que a Fraternidade se envolveu, né? Então a gente agradece a todos aí, faz parte do processo a gente apresentar isso aí para o Ministério da Cultura e também compartilhar com vocês o que foi, porque a gente acabou por um tempo se associando a algumas discussões e confundiu um pouco o que é realmente a fraternidade, a história dos americanos. Então, a ideia também é a gente realinhar tudo isso daí, né? Hoje à tarde nós tivemos a alegria de estar lá na Câmara dos Vereadores, a gente fez um breve relato do que é a apresentação de hoje. Hoje com vocês a gente vai discutir um pouco mais. Então, antes de começar, eu queria pedir para vocês ficarem de pé. O pastor Peter da Primeira Igreja Batista, um parceirão nosso, eu vou pedir para ele fazer uma breve oração em agradecimento e aí a gente começa os nossos trabalhos. Obrigado, Deus, pela oportunidade nessa agenda desta noite de estar tratando de assuntos, de vitórias, de lutas, de pessoas que plantaram árvores e a sombra nós estamos usufruindo nesta noite. Não é só a nossa participação, pessoas que deram muita dedicação no passado, construíram uma base e hoje nós estamos, ó Pai, dando continuidade a esse projeto que nasceu no teu coração e tem usado a nossa instrumentalidade para dar prosseguimento. Abençoa-nos com a tua presença, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Obrigado. O pastor Ayrton tinha aula hoje, eu pedi o Evandro, nosso secretário de Cultura, vir aqui na frente, por favor. Só para explicar o projeto para vocês, né? O Ministério da Cultura, ele descentralizou, né? Ele descentralizou a gestão dos recursos da cultura. Se eu estiver falando errado, sim, por favor. Então, assim, o nosso entendimento é que ele descentralizou e ele criou critérios e programas e recursos e áreas de investimento. Então, o município fez um trabalho árduo de se cadastrar, de se organizar. As entidades organizadas também se cadastraram, né? O Léo, na época, trabalhou... O Léo trabalhou nessa parte com a organização da fraternidade como ponto de cultura, então foi aprovada essa documentação e surgiu a lei Aldir Blanc e depois Paulo Gustavo, e que vem recursos destinados a vários projetos e vem sob a responsabilidade da Secretaria de Cultura, e aí abre o processo seletivo. Os grupos coletivos e as instituições, elas escrevem projetos dentro de critérios técnicos e há um ranking de notas que é colocado, feito pelo Ministério da Cultura. E aí a equipe da Secretaria de Cultura faz as notas de acordo com o critério que o Ministério da Cultura faz. Então, é um sistema democratizado para todo o Brasil. Então, o que vale em Santa Bárbara, vale para Americana, vale para todas as cidades. Então, é um processo muito sério, né? E que tem ajudado muito, eu mesmo longe, né? Eu vejo que tem ajudado muito os coletivos, as associações que trabalham com cultura e turismo, a desenvolver ações e valoriza muito a cidade, né? E abre espaço para todos esses grupos. Então, a gente agradece o empenho da Prefeitura. O Evandro tem trabalhado muitos anos, né? A gente já se conhece há bastante tempo. E nós escrevemos esse projeto, que foi agraciado, né, uma verba de R$30 mil para fazer a catalogação. Por que nós fizemos esse projeto? Não é a nossa expertise, né, a fraternidade, apesar de trabalhar com cultura e turismo, não tinha essa expertise tão grande, mas a gente passa uma fase de transição muito profunda na fraternidade e a gente passou uma crise financeira muito grande que a gente ficou receoso de não perpetuar a instituição por muito tempo. Então, quando nós vimos o projeto, eu falei, se a gente não conseguir perpetuar a instituição, pelo menos a memória está gravada e a gente vai conseguir. Então, foi um esforço nesse sentido e a gente vai compartilhar com vocês o resultado. Então, eu fiz o convite para o Evandro participar aqui. Nós catalogamos, vocês vão ver, deu mais ou menos 450 a 800 GB de dados. Tá?
entre vídeos, fotos, arquivos, documentos, livros, né? E o combinado que nós fizemos na proposta nossa é que nós entregaríamos para a Secretaria de Cultura, para o Centro de Memória e para a Biblioteca Municipal um backup de tudo que nós conseguimos catalogar. Nós conseguimos criar um website, que nós vamos mostrar um pouco do website para vocês, que vai estar, esse material a gente ainda está levantando, colocando, fazendo os uploads ainda, porque eu acho que até no final de dezembro a gente vai conseguir, né? O Léo é um dos parceiros nossos nesse projeto. E, então, a primeira parte da apresentação, eu trouxe os HDs para entregar, então eu vou fazer a entrega para vocês, você, por favor, entrega para as responsáveis, né, do setor, que é para as pessoas interessadas poderem fazer pesquisa, né? Então, deixar no centro de memória. Nós vamos fazer também um totem com QR Code, para deixar na biblioteca, deixar aqui no centro de memória, e aí o QR Code entra para o site, e aí o site vai fazer a pesquisa. Tá? Então, essas 3 bases a gente fez, o projeto a gente conseguiu pagar por 4 anos esse site, então por 4 anos a gente vai ter, mas nós estamos também com backup no OneDrive, né, Léo? Então foi essa toda a estrutura por trás. Então, eu queria entregar para vocês, desculpa, a gente não é profissional para fazer bonitinho a coisa, né? Mas a gente fez um adesivo com o título do projeto, a lei, né, todos os decretos que a gente colocou, e a realização. São dois HD de SSD, com todo o material que a gente catalogou, que a gente vai mostrar para vocês. Então, eu te espero que a cultura faça bom uso disso daí, a gente entrega. Muito obrigado pelo apoio. Eu agradeço, obrigado. Pode fazer uma fotinha minha com... Claro. Por favor. A gente fazer entrega. Não é? Tá fazendo aqui junto. Tá fazendo aí? A gente colocou o adesivo dentro, ficou mais bonitinho, tá? Mas Quando foi voando. Vamos lá então, aí, ó. Pega aí. Eu que agradeço. Pelo apoio, palavra sua. Bom, gente, muito boa noite, pessoas aqui presentes. É uma satisfação para receber um arquivo tão valioso e histórico para a nossa cidade. A Lei Paulo Gustavo, complementando as palavras do Marcelo, é uma lei que veio como auxílio emergencial à cultura no período da pandemia, de modo que foram utilizados recursos do Fundo Audiovisual Nacional, distribuído a todo o Brasil, de modo que produções audiovisuais pudessem ser criadas e assim fosse fomentado, né, o audiovisual nesse período pós-pandemia. Conforme dito, primeiro nós tivemos a Lei Aldir Blanc, na sequência a Lei Paulo Gustavo, e agora nós temos a execução da Política Nacional Aldir Blanc, que é uma política que tem continuidade por 5 anos. Na Lei Paulo Gustavo, o município de Santa Bárbara do Oeste recebeu em torno de R$ 1.600.000. Na primeira etapa foram contemplados 28 projetos. Entre primeira e segunda etapa, nós tivemos a produção de 19 produções audiovisuais. E essa é uma produção de preservação da história da nossa cidade. Mais recentemente, nós então estamos executando a PNAB, onde o município recebe recorrente, né, por 5 anos, R$ 1.280.000, que também vai oportunizar o fomento a coletivos, a produções artísticas, culturais, dentro da nossa cidade, assim fazendo com que o recurso chegue diretamente no artista e fomente toda uma cadeia produtiva. Hoje é resultado de um dos trabalhos assim realizados e a gente fica muito feliz enquanto poder público em saber que de fato o recurso chegou na ponta e ele pôde atender de fato toda uma comunidade. Muito obrigado, Marcelo, é um prazer e desde já parabenizo toda a equipe que esteve envolvida nesse processo, que certamente vai contribuir com a história da nossa cidade e com a pesquisa. Obrigado, gente. Agradeço o esforço. Bom, pessoal, então, vou começar a ficar mais longe para não atrapalhar a visão. Então, como o Evandro falou, então é um chamamento público, né? E a gente, envolvido todo esse processo, dia 20 de dezembro a gente entrega o relatório financeiro e técnico para a CASAF, né? Que é o Conselho Técnico da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, para a gente finalizar. Bom, isso aqui particularmente é um sonho meu de mais de 15 anos. Quando eu e minha esposa tivemos
a oportunidade de ir para os Estados Unidos, né? A gente foi estudar um ano e acabou estendendo mestrado, doutorado, quase 4 anos e meio, né? E eu falei para ela, falei assim, olha, nós nunca vamos ter chance de voltar aqui de novo, né? Então, infelizmente ou felizmente, você vai visitar bibliotecas de universidades dos Estados Unidos comigo. Então, uma parte do turismo que a gente fazia era, eu achava conteúdo sobre a imigração americana em uma universidade, eu ia lá, documentava, fotografava e trazia, porque começou a dispersar muito, né, essa documentação. Eu tinha medo de, por dispersar muito, a gente perderia essa identidade, ficaria difícil. Então, eu cataloguei todas as faculdades, e aí quando veio esse projeto, eu falei, nossa, agora é a hora da gente continuar. Então, esse aqui é uma parte de um sonho muito antigo de preservação que eu já carregava, né? O meu acervo particular a gente acabou não colocando, porque como eu te fotografei de faculdade, eu não tenho autorização da faculdade para colocar. Então, o que nós fizemos? Nós copiamos os links aonde tem as faculdades. Então, tem um catálogo dentro de todas as faculdades dos Estados Unidos, do Brasil, a instituição de pesquisa como a instituição igual a Fundação Home, Museu Martha Watts, Museu Prudente Moraes, aonde a gente achou citações sobre americanos, nós acabamos criando uma lista da internet para isso. Tá? Então, hoje nós fomos lá na Câmara Municipal, e lá na Câmara Municipal existe um trabalho de preservação de dados, digitalização do acervo, e aí nós temos lá então a participação já de descendentes, e aqui é um relatório de 1892, onde o Wilbur McKnight, junto com José Gabriel de Oliveira, Federico Heder e Joaquim Antônio Ribeiro, que são baluartes da nossa cidade, eles já estavam participando ativamente da ação. E a gente só pôde cadastrar isso daqui porque a biblioteca da Câmara Municipal fez o trabalho de digitalização. Tá? E aí nós citamos também a participação, né, no caso do meu tataravô, Thomas Alonso Pise, e do José João Eduardo McKnight como prefeito, estão mostrando que a comunidade, os migrantes, desde o começo, eles estavam sempre envolvidos em alguma área do poder público, ajudando a construir a cidade e dando suas contribuições. Né? Para quem não conhece a fraternidade, a gente basicamente atua em 3 grandes frentes. Então a gente é uma associação de imigrantes, né, fundada em 1954, recebemos o título de utilidade pública municipal em 68 e em 2016 utilidade pública estadual. Né? Eu brinquei hoje lá na Câmara, eu falei assim, para entender a fraternidade, é só eu dar o exemplo da minha casa. Então eu sou a 6ª geração. Quando você pega a minha filha e meu filho, eles já são a 7ª geração. E aí, você começa, quem são a 7ª geração? Então, do lado paterno é o americano que casou com uma filha de imigrante libanês, né? Que casou com uma filha de espanhol com italiano, e o filho casou com uma filha de italianos que tem ascendência de índio com mulatos, com africanos. Né? Então, essa é a minha família. 6 gerações então, para trás, quando a gente pega todo mundo, o que é a fraternidade de descendência? É o que os americanos chamam de um melting pot, né? Que é um pote derretendo e misturado. Então é isso que é hoje a nossa instituição, e é isso que representa. E aí você vai desdobrando, você quer discutir partido político, você pega da ponta esquerda, da ponta direita, tudo que você imaginar no meio, nós temos para o pessoal. Então, por exemplo, em casa, a gente não discute política, porque tem um lado de um lado ou do outro, então a gente diz, ó, não discute. E é isso que vai constituindo a comunidade dos descendentes hoje. Né? Você vai discutir religião, você fala, a religião que você quiser, tem lá dentro também. Né? Então, batista, presbiteriano, metodista, católico, né? Candomblé, umbanda, espírita, congregação cristã, aí vai, você dá o nome, nós temos também. Então é isso a nossa comunidade hoje, 160 anos depois. Nós somos proprietários e gestoras do Cemitério do Campo. O Cemitério do Campo é um cemitério ativo, que começou em 1868. Por que em 1868? Porque a esposa do Coronel Oliver faleceu, e como os imigrantes não eram católicos, e nenhum católico não católico era permitido ser enterrado no cemitério municipal, então foi enterrado na fazenda, e aí foi morrendo o pessoal, não podia ser enterrado aqui na cidade, a comunidade decidiu organizar o cemitério, e nasceu o Cemitério do Campo, que é ativo até hoje. Né?
Então eu e o Léo, a gente brinca que a gente tem que manter a fraternidade funcionando até a gente poder usar o nosso apartamento lá, né? Porque senão não vão ter onde ser enterrado. Então ele tem que ir até para garantir a vaga nossa lá. Né? E nós somos ponto de cultura, turismo histórico, a gente está junto com a Secretaria, desde a fundação do Conselho Municipal de Turismo. Nós participamos do primeiro festival gastronômico, hoje está de qual? Ixi, já parou de contar, sabe? Nós participamos do primeiro, a Loucura, que foi o primeiro, o segundo, o terceiro. Então, a gente sempre teve ativo, a gente trabalhou muito junto na cultura, no turismo, patrimônio histórico, né? E, como ponto de cultura, só para vocês terem uma ideia, isso aqui é o que aconteceu essa semana com a gente. Foi publicado na Secretaria de Turismo, dia 1º, o Circuito Guia Turístico Evangelho do Estado de São Paulo, e a gente tem a grata satisfação de representar o município com os cemitérios americanos como a primeira igreja batista do Brasil. Né? Então, a gente vê, foi publicado agora. Esse aqui é um grupo de americanos que foi sábado, né? Sábado de manhã. Esse senhor aqui de azul, ele é tataraneto do Coronel Norris, do filho que não veio para o Brasil. Um dos filhos ficou lá no Alabama, e ele é um tataraneto naquela linha, e ele é professor universitário, de escola, não sei o que, veio para um congresso e trouxe a turma para conhecer e ver lá a sepultura do tataravô dele nos Estados Unidos. Então a gente recebe bastante turismo de americanos, turismo da região, né? Muito forte a Batista, a gente sempre está recebendo, também recebemos essa semana um pessoal de Manaus que veio, né, visitar o cemitério e conhecer. E a gente também dá muito apoio a estudantes. Então essa é uma estudante que procurou a gente no dia 10, ela é candidata a PhD, que eles falam, da Universidade da Carolina do Norte. Ela está fazendo antropologia e ela está agendando para vir aqui no dia 15, no feriado, para conhecer o cemitério e veio perguntar informações. Então a gente procura também auxiliar isso, e esse catálogo que a gente fez está ajudando bastante a endereçar essas informações. Então, e fora isso, a gente faz alguns eventos culturais, a gente diminuiu bastante, porque a diretoria praticamente não mora em Santa Bárbara do Oeste, então é difícil a gente conseguir colocar. Mas a gente fez 2 eventos da Porcada, Porco na Fornalha, né, para ajudar a arrecadar fundos. Bom, eu vou passar rapidinho, todo mundo sabe, né, a gente se envolveu, e a cidade foi envolvida, junto com o pessoal do Movimento Negro, na questão da bandeira confederada. Todo aquele debate, surgiu até uma audiência pública lá na Câmara de Vereadores em 2022, em qual a gente não participou, porque no nosso entendimento a lei era fundamental para discutir o racismo, mas como nós não temos o uso da bandeira e a instituição usa o caráter histórico e cultural, a gente sempre entendeu que nós estamos dentro da Constituição, então não era a discussão, apesar de quererem colocar a gente não fazia parte da discussão. Então nós não participamos naquela época. E aí, como foi aprovada a lei, nós ficamos no imbróglio jurídico, porque a propositura, a justificativa técnica era em relação à bandeira confederada, apesar da lei se conta racismo de uma forma geral em eventos. E aí o que aconteceu? Quando nós assumimos a diretoria, nós entramos em contato com o jurídico da prefeitura e falou, como que funciona? Aonde nós vamos estar? Porque nós vamos fazer um evento, todo mundo vai com a bandeira confederada, os descendentes, todo mundo só tem bandeira confederada, nós vamos perder a licença do alvará. Aí o jurídico da prefeitura pediu que a gente se orientasse com o Ministério Público de Santa Bárbara, porque seria ele a última instância. E ao conversar com eles, eles deram esse parecer que já é do Conselho Superior, que é lá em São Paulo. Tá? Então eu vou colocar isso aqui tudo no contexto. Né? O que eles, o parecer lá de São Paulo, que já era, foi feito o pedido pela Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Oeste, a consulta, juntamente com o pessoal da Uninego, a Cláudia Monteiro, né? Foi ela que tinha feito a solicitação. Então, eu vou ler a descrição, só para vocês entenderem. Tá? Então, o que ele fala? Os representantes recorrem à decisão, então a Prefeitura, tanto quanto a Uninego, que fez a consulta, recorrendo à decisão da promotoria local. E aí, foi para São Paulo e eles colocaram a seguinte redação. Os representantes então recorrem à decisão que promoveu o arquivamento da notícia de fato, argumentam que a utilização da bandeira dos confederados e atividades realizadas pelo município de Santa Bárbara do Oeste estimula a cultura do ódio racial
Alegam ainda que o Ministério Público tem o dever legal de combater as manifestações racistas. Por fim, argumento que a utilização da bandeira configura crime de injúria racial. Aí o relator, que é o conselheiro, que é o José Carlos Bonilla, ele fala: penso que não haja ofensa aos interesses meta-individuais e tampouco os crimes, porque o propósito último da atividade de fomento público, a cultura, através da realização da festa, é resgatar e manter viva a história da cidade, objeto este que é lícito e acobertado pela Constituição. Como bem exposto pela Promotoria de Justiça, emblemas, fardamentos, insígnias, bandeiras e outros objetos são empregados nos festejos de acordo com esse objeto lícito, não para ofender as pessoas específicas e muito menos para exaltar ideologias racistas na conformidade com o consignado na manifestação ministerial. Não há, pois, proibição legal no Brasil para a exibição da bandeira dos confederados. Poder-se-ia cogitar de pátria criminosa, acaso se pretendesse instrumentalizar tais objetos para exaltar, divulgar, fomentar, sustentar, transmitir conscientemente ideias, pensamentos e opinião racista. Disso resulta dos fatos narrados que não se extrai ilegalidade alguma, quer do plano civil ou criminal. Isso foi em janeiro de 2022, nós recebemos esse material em março, abril de 2023. Tá? Bom, além disso, aconteceu um evento em Brasília, nós temos um descendente que mora lá e tem a bandeira confederada no carro dele e no carro da esposa. Aí tiraram a foto da bandeira confederada, com a placa da esposa, e fizeram uma denúncia no Ministério Público que tinha uma pessoa fazendo apologia de racismo, e ela foi convocada então a ir lá e fazer a sua defesa. Tá? E aí, esse aqui é o final, né, só da juíza Nádia Ladovski, que ela fala o seguinte: compulsão nos autos, verifica-se que não há teratologia ou legalidade no arquivamento formulado pelo Ministério Público. Com efeito, chegou-se à conclusão, nos autos, que a bandeira ostentada pela investigada configuraria uma expressão de cultura de pessoas descendentes dos Estados Confederados referente à Guerra da Secessão Americana, não configurando crime a conduta investigada. Assim, acolhe a promoção ministerial para determinar o arquivamento do feito com base no tratado. Então, a gente teve esses dois casos que foram feitos por pessoas fora da nossa comunidade, mostrando que o que nós tínhamos sempre falado e que a Constituição sempre praticou está correto no âmbito da lei. Tá? Então, não há nenhum problema da fraternidade usar a bandeira confederada nos modos que a gente usa na festa confederada ou nas exposições que a gente faz sobre a confederação ou sobre principalmente a Guerra da Confederação. Então, só para deixar claro para vocês esse parecer. No entanto, a gente veio discutindo dentro da nossa comunidade, dentro das nossas assembleias, que isso criou tanto um mal-estar muito grande para a cidade, quanto também para o movimento negro, que a gente sempre viveu pacificamente e que a partir de 2017 o entendimento do movimento negro foi diferente. E que, mostrando, olha, não estamos fazendo bem. Então, a gente analisou todo esse conjunto e aí nós fizemos algumas resoluções aprovadas em assembleia, aprovadas em estatuto, que são novas políticas adotadas dentro da instituição, com o objetivo de pacificar toda essa questão e a gente também voltar a ter a questão harmoniosa, como a gente sempre viveu aqui em Santa Bárbara do Oeste, mesmo porque a gente é tudo misturado uma coisa só. Né? Bom, então a primeira coisa que nós fizemos é definir o uso da bandeira. Então a utilização da bandeira confederada será apenas em exposições históricas referentes à Guerra da Secessão. O que quer dizer? Então antigamente a gente fazia a festa, a gente colocava nos cartazes a bandeira confederada e tal, a gente não vai usar mais isso. Né? Nós vamos estar usando em palestras da Guerra da Secessão, então a gente focou mais para a guerra. Então, se por exemplo, a gente voltar a fazer a festa lá no cemitério e for fazer a entrada das bandeiras no sentido da representação de como era a cultura na época, a gente usa elas nesse contexto. Tá? Mudança do nome da festa confederada para a festa dos americanos. Não utilização da bandeira confederada em materiais oficiais da fraternidade, a não ser quando no contexto da Guerra da Secessão. A gente já pintou o palco que tinha a bandeira confederada, nós pintamos ela de um valor neutro. E a imagem institucional vai ser focada sempre na imigração norte-americana e nas contribuições para o Brasil.
E a última deliberação da Assembleia foi a pintura da bandeira confederada no obelisco, que é um obelisco criado em 1967 para a celebração dos 100 anos. Tá? Então, assim, o que nós queremos dizer? A instituição não precisava fazer nada disso, porque é parado pela lei, a gente podia tocar a vida do mesmo jeito que a gente sempre tocou, mas em respeito tanto ao município e quanto à comunidade negra, nós decidimos adotar um novo posicionamento cultural. Por isso que eu li aquelas duas questões, e assim a gente busca reconciliar principalmente com a comunidade negra, que faz parte também da nossa comunidade, a gente tem integrantes da comunidade também, e a gente reconciliar e construir um novo futuro. Né? A gente não muda o passado, mas a gente sempre pode plantar um novo futuro. Então a proposta que a gente leva para o movimento negro, também para toda a prefeitura, e a municipalidade de uma forma geral, é que a fraternidade está se movimentando a favor desse processo e encerrar de uma vez por todas todo esse debate. Né? Porque como nós não somos, não somos racistas ou nem associados a alguma coisa no sentido, acusações como essa imputam crime e nos dão direito de defesa, e a gente não tem esse interesse. Né? Então a intenção é reconciliar e construir um futuro junto aí para frente, porque a cidade acolheu a nossos ancestrais dessa forma, e como o pastor Ailton escreveu no livro dele, aqui é uma terra de refúgio, né? Onde todos que vieram para cá buscaram a paz, já estão cansados de tanta briga, de tanto esforço, então é no diálogo, no entendimento que a gente vai buscar. Então não nos custou nada a fazer esse entendimento para ter o bem social de uma forma geral. Tá? Bom, então vamos colocando isso, vamos passar para a parte mais boa, que é a parte, né, da proposta aqui, né? Mas é importante a gente deixar bem claro todo o posicionamento e esforço que nós fizemos da nossa parte nesse sentido. Bom, a imigração americana, ela ocorreu saindo de Dallas para New Orleans, né? Nós tivemos um polo em São Paulo muito grande, Americana, Campinas, Iguape, Santa Bárbara, Santos, São Paulo, e outras mais dispersas em Rio Doce, no Paranaguá, região de Curitiba, Rio Grande do Sul e algumas regiões do Nordeste. O que sobreviveu forte como memória somente nós em Santa Bárbara do Oeste, na Americana, e o pessoal de Santarém. Né? Então poucos sabem que Santarém tem uma comunidade de imigrantes norte-americanos, né? E que lá a Câmara de Vereadores todo ano faz homenagem ao imigrante norte-americano. Né? Então é bem interessante. Né? Eu tenho o Diego, né, Rica, que é da Igreja Batista, um dos vereadores, vocês devem conhecer ele, né? E ele é uma figura que representa lá. Então só para entender como foi as ondas de imigração, né? E por que eles vieram. Né? Então assim, aqui, quando eu morei nos Estados Unidos, o meu hobby foi estudar a guerra, e eu falei assim, aqui eu vou encontrar as informações primárias. Então são livros de quem viveu o negócio e escreveu. E o que eu encontrei em livros de 1870, 1890? Você abriu um livro, no prefácio o cara começava assim, o nosso amado presidente Abraham Lincoln, os galantes soldados do norte deram a vida para acabar com a rebelião. O texto inteiro era tendencioso para o norte. Aí você pegava um outro texto que era assim, o nosso heróico presidente Jefferson Davis, os rebeldes da Confederação que deram a vida para manter a independência, preservar os lares, não sei o quê. Esse era totalmente confederado, e aí é toda uma discussão. Então, desde o princípio, achar autores neutros que entendiam um lado e entendiam outro é muito difícil. Tá? E como tem a questão de quem ganha a guerra conta a história, toda a questão política, ideológica e tal, né, se convencionou basicamente várias questões. E um método de pensamento que é muito utilizado, a gente vê muito que não, infelizmente, pode ser usado bem ou mal, que é criar argumentos lógicos e racionais para contar uma mentira. Então ele faz a lógica muito boa, é muito racional, e se eu repetir 50 vezes, as pessoas vão começar a pensar que é uma verdade. A gente vê isso na política hoje em dia, a gente vê em outros lugares. Né? E qual que foi a discussão lá nos Estados Unidos? Quando se perguntar para um professor do Norte por que foi embora, ele não queria admitir que o Sul ficou ruim, tão ruim, que teve gente que quis ir embora dos Estados Unidos. Então, ele falou, não, eles querem ir embora porque eles queriam manter o estilo de vida escravocrata, foram embora para o Brasil porque eles queriam ser escravocratas. Aí, é lógico, é racional e confortante. Então, adoro. Né?
E aí, com os levantamentos, a gente vai ver que essas questões não foram, e aí os estudos que foram feitos desse respeito, a gente levantou as causas reais. Então, não foi uma, foram várias causas. Então, primeiro foi a propaganda e garantias do governo brasileiro, que já fazia propaganda dos Estados Unidos no Sul para a imigração, patrocinada pelo Dom Pedro. As destruições causadas pelas tropas federais dos Estados Sulistas. Então, quando o Sherman sai de Nashville, cruza o sul inteiro e chega na Geórgia, ele queima tudo, rouba tudo, destrói tudo. Tá? O Total War que a gente vê hoje em dia foi desenvolvido por ele, para ele desestruturar o Sul. Então, quem estava nessa linha, muitos deles falaram, se isso é um governo democrático, eu prefiro ir embora para qualquer lugar. Isso foi uma das causas identificadas. Aí nós temos, na período de Reconstruction, que foi quando tirou todos os direitos políticos dos sulistas, houve muita opressão, recessão, fome, violência e caos social, porque lá no Sul, tanto os negros quanto os brancos, eles ficaram num caos. E aí que virou uma convulsão social, tanto é que o presidente nortista criou o Jim Crow Law, que é a lei de segregação racial feita com o presidente do Norte, tá? Por todos os Estados Unidos, mas baseado no Sul do Brasil. E aí essa questão, por exemplo, nosso antepassado Kizzy, eles vieram para cá em 1869, não vieram pós-guerra, eles ficaram lá, e aí tem documentos registrados do condado deles falando que a violência era tão grande no condado que não dava mais para morar lá. E eles decidiram vir para o Brasil 4 anos depois da final da guerra, tá? Que também não é colocado em discussão na maioria dos livros. A cultura migratória do Oeste, então vocês pegam, por exemplo, o Kizzy, você puxa a linha ancestral dele, ele veio da Irlanda, foi para a Virgínia, lutou na guerra da independência americana, ganhou terra no oeste da Carolina do Sul, mudou para o Tennessee, mudou para o Texas, do Texas veio para o Brasil. Então essa cultura migratória do Oeste era uma cultura normal lá deles. Politicamente, a questão de não aceitar, né, o que aconteceu. A aventura, a gente tem vários casos solteiros, eu vou contar um deles. E aí as oportunidades econômicas, e aí nós encontramos um estudo na tese de doutorado da Letícia Guiar, na Unicamp, que veio olhar os registros de compras de escravos aqui, e aí ela identificou que 10% dos agricultores imigrantes que vieram para Santa Bárbara do Oeste compraram escravo, 90% não compraram. Né? E aí quando você vai para Santarém esse número cai, quando você vai para o Espírito Santo você quase zero, e aí a medida da região nem tem. Né? Então a discussão que dá dela é lógica, racional, mas os estudos comprovaram que não é verdadeiro. Né? Bom, basicamente o que nós tivemos, então, uma onda a partir de 63, 64 do governo brasileiro, né? A Guerra de Secessão acaba em 65, os primeiros agentes chegam em setembro de 65, né? Então o Coronel Norris não é um agente, ele veio por conta, e ele chega em dezembro de 65 no Rio de Janeiro, e aqui em Santa Bárbara do Oeste em fevereiro de 66. Aí, no segundo semestre, começa a vir, a gente tem um registro de passageiros, que começa a mostrar a chegada desses imigrantes, mas a grande onda mesmo começa em 67. Então, ou seja, 2 anos depois da guerra que realmente começa a imigração. Então, o pessoal esperou 2 anos para ver se melhorava, não melhorou, a situação e decidiram migrar. Tá? Então, é muito mais a situação do sul dos Estados Unidos pós-guerra do que praticamente a própria guerra em si. E ela termina, a onda migratória nos navios, chegada de imigrantes, basicamente 10 anos depois, que é o período do Reconstruction. Então, o Reconstruction acaba-se também a migração e vai diminuindo e ela se encerra em 1890. O que começa a vir de batelada a partir disso são os missionários das igrejas batista, metodista, presbiteriana, fruto do esforço dos imigrantes pedindo amparo religioso para cá e as juntas de missões que viram uma oportunidade de trazer o protestantismo para o Brasil, que era 99,9% católico. Certo? Bom, então agora do projeto. Nós começamos ele em fevereiro, né? Nós contratamos um rapaz para fazer esse serviço, ele trabalha comigo, ele é solteiro. Eu achei que ele não ia aguentar, porque eu falei para ele assim, você vai pegar cada livro da minha coleção aqui, da coleção da Fraternidade, e o que a gente achar online, você vai olhar folha por folha. E eu quero que você liste o seguinte, onde cita a Igreja Batista, onde cita a Metodista, onde cita a relação da agricultura, da educação, da maçonaria, e
os nomes das famílias. Então eu falei, ele não vai aguentar. Então vocês vão ver no site, tem tabelas com livros técnicos, 50. E esses livros técnicos são em inglês e português, às vezes são repetidos, então você tem o The Lost Colony, né, a colônia, o Ilhas Riviera e tal, português e inglês, onde ele catalogou tudo isso daí. E aí você tem livros também, por exemplo, você pega o Mackenzie. No livro de comemoração do Mackenzie está lá, agradecemos a imigração americana, os imigrantes do papapá. No livro do Piracicabano, no livro do Emílio Rome, em Lavras, na Exalc, né, nas escolas que a gente vai mostrar, todo o livro de comemorativo citava. Ah, citou? Nós vamos colocar. Citou o nome, tem. Então tem uma tabela que tem lá, que são 1000 nomes com 50 títulos de livro. E um xizinho para cada onde aparece o nome. Né? Eu até brinquei com o Nelson, que o Vitor trabalhou com a gente numa época dessa, eu lembrei do Vitor, eu falei, ia ficar doido. E o que me surpreendeu, existem 3 livros de ficção científica. O enredo da história é a imigração americana. Então tem um evento ali discutindo isso daí. Eu achei que tese de doutorado são 11, isso é no Brasil e nos Estados Unidos, mestrado 17, são mais de 40 artigos científicos. Então normalmente qual que é o artigo científico? Então você pega Batista, o pessoal vai falar assim, o cara faz o trabalho dele de mestrado e põe lá, qual a influência da imigração americana para o desenvolvimento da Igreja Batista em Lavras. Aí vai lá e faz o trabalho. Então a gente correlacionou esses trabalhos, nós temos todos eles em PDF, nós não publicamos eles, porque nós não temos direito autoral, mas nós catalogamos e salvamos e está nessas fontes de pesquisa desse material. Vídeos, a gente tem do Quito, que é um descendente, ele gravou desde quando? 1970, por aí, ele vem gravando os vídeos. A gente editou, colocou no canal do YouTube, também está no Drive. Né? A Beth Antunes Oliveira, ela era uma descendente americana casada com um pastor, né? E foi ela que batalhou a duras penas que Santa Bárbara do Oeste fosse reconhecida como berço da Igreja Batista no Brasil. Ela que catalogou, ela brigou muito, né? A gente sabe da luta dela, só que ela tem um acervo gigantesco sobre a Igreja Batista e ela tem um acervo de 2 gigas que a gente digitalizou em 2018, que a gente também disponibiliza agora para pesquisa. Né? E aqui ela fala bastante de famílias, né? Então é mais da parte de famílias, porque a da Batista ela doou para a Igreja Batista o acervo. Né? E aí tem essas relações todas. Então, essa foi a base mais ou menos do trabalho. Além disso, nós pegamos todos os documentos da fraternidade, que são atas, então foi digitalizado todas essas, mais ou menos, deu quase umas 500, 600 páginas de material digitalizado. Né? Então é interessante, eu gosto muito de assinatura. Né? Então um dia nós estávamos digitalizando a ata de presença, e tem lá 1967, aí aparece, te amei, meu avô, minha avó, bisavó, meu pai, meu tio, lá assinando. E aí você olha a assinatura, é como se as pessoas viessem a vida. O pai era solteiro ainda, novo, moleque, está lá a assinatura desse pessoal. Então, para quem descendente, saber pegar isso aí é muito, muito interessante, né? Você ter essa preservação, né? Digitalizada. Então, nós criamos um site, tá? Não está todas as informações, a gente vem organizando, e a prazo até dezembro a gente já teve mais ou menos, né? Aí o Léo, nós contratamos a empresa do Léo para fazer a parte de design gráfico, então lá vai estar agrupado nessas categorias, agricultura, educação, né? E o material vai estar organizado nesse sentido, né? Agricultura, educação, religião, a parte da maçonaria, a lista dos livros, o acervo de internet, que é as listas de site para a pessoa clicar e buscar acervo na internet. Documento das famílias, nós tivemos umas 5 ou 6 famílias que doaram resumos da história da família para deixar disponibilizado. Nós vamos criar a parte do cemitério do campo, na parte histórica, cultural, arquitetônica do cemitério, né? Então, documentos antigos de sepultamento, lista de sepultamentos, nós estamos colocando lá, uma de documentos da fraternidade, o link do YouTube, os boletins da fraternidade. Então tem uma descendente da família Stigl, ela guardou todos os livros, todos os boletins, desde o primeiro, eu não sei que ano, você sabe que ano que foi? 60, alguma coisa. Eu sei que quando a gente parou era 158 a edição, 160 e poucos.
ela guardou todos, a Nancy digitalizou e a gente vai subir esse material também para o material histórico da fazenda. E, por último, vai estar tudo. Então eu vou rapidinho. Então isso aqui é uma parte de como vai ficar disponibilizado, tá? Então a gente tem a revista igual o da Pérola Byton, as apostilas. Essa aqui é uma apostila que a gente fez em 2017, que levava as criançadas do ensino médio a conhecer os cemitérios americanos. Tem um livro sobre a bandeira da fraternidade, tem o livro da Tia May, A Pequena História Confederada, também está aí disponibilizado. E aqui é o trabalho que eu judiei do menino, que é os nomes com os títulos dos livros, né? Vocês vão ver lá, tem 7, 8 partes, lá é gigante a lista, mas está lá catalogado, né? Então, para os descendentes, eu acho que isso aqui vai ser bem legal, né? Aí acervo na internet e tal, aí as listas em PDF, então a pessoa pode abaixar o PDF e levar com a relação desse site, desses documentos, é tudo disponibilizado, né? É só dar rapidinho o que a gente achou na questão da educação. Então, o que aconteceu? O primeiro modelo progressista, para vocês terem uma ideia, tem um trabalho que falava que a Igreja Católica era a principal responsável da educação naquela época. Então, só os homens estudavam, as mulheres tinham o ensino médio, pouquíssimo, era assinar o nome, fazer conta de mais e menos, porque a mulher tinha que ficar em casa e o homem tinha que ter educação. Quando os americanos vêm, eles exigem a educação igualitária para as suas filhas. Por isso que vem Martha Watts, agora a gente vai conversar, e traz matérias que as outras escolas não tinham. Então, ciência, tecnologia, eu brinco com o comunicado e falo assim, se você odeia trigonometria, física, química, astrologia, culpa os americanos, porque foi eles que trouxeram, né? Isso é citação dos trabalhos, né? Que a gente encontrou, né? A parte de inclusão das mulheres. Aí, Prudente Moraes, quando ele é o governador, ele faz a reforma educacional. Aí quem vai? Martha Watts, Lane, do Mackenzie, Clemmer, Gammond, Lavras, vem tudo para São Paulo junto com o Rui Barbosa e a equipe ministerial do Prudente Moraes e faz a primeira reforma educacional de São Paulo, que é a base até hoje, tá? Isso aí é trabalho de doutorado, mestrado, isso estou resumindo para vocês, né? E depois, quando ele entra como presidente, ele pega e faz a mudança para o Brasil inteiro, tá? Então essa é a jornada. Aqui são as escolas americanas que foram criadas a partir dessa demanda. Então as pessoas entenderam que a educação que trazia era muito melhor do que a tradicional, então foram patrocinando escolas. Então tem várias escolas aí, uma que é interessante, por exemplo, a Isabella Hendricks, de 1904, quem estudou lá, eu tentei achar personagens importantes que estudou nessas escolas, eu não consegui, a única que eu consegui foi da Isabella Hendricks, que é a presidente Dilma, que ela estudou, estudou na Isabella Hendricks. E aí tem essas outras escolas, então a gente tem um livro da Exalc citando a participação dos americanos na fundação da Exalc, o Gammon fundou a Universidade de Lavra, a Unimep, né, escolas agrícolas e tal, né? E aí o que eu chamo a atenção, que eu acho que me encantou muito, existe Cartas da Martha Watts, um livro que chamava Educar para Evangelizar. Então, qual era a cultura missionária da época? Não se pode entender a Deus se não tem conhecimento. Então, nós precisamos educar a população para que ela possa ler a Bíblia e estudar. E aí, a grande revolução do protestantismo no Brasil é que eles ensinam a ler a Bíblia, coisa que a Igreja Católica não fazia, tá? Então, e ela, nas cartas, ela mostra todo o feminismo que ela tinha. Que ela queria que as mulheres fossem independentes, que as mulheres fizessem. Então, ela é uma das primeiras feministas que eu conheci, né, que eu tenho contato, que ela influenciava as mulheres da geração dela. E uma mulher que ela influenciou é Pérola Byton, que nasceu aqui em Santa Bárbara do Oeste. Ela nasceu lá no Barrocão. Então, ali entre o Nova Conquista, Planalto do Sol 2 e aquele novo condomínio, ali é a área do Barrocão, que era a casa onde ela nasceu. O pai dela abandonou a família, né, separou da esposa, e ela vai para Piracicaba estudar, e a mãe dela dava aula no Piracicabano. De lá elas foram para São Paulo, com a mãe como professora, e ela se formou e se tornou professora. Lá ela conheceu o Byton, que era um industrial americano. Eles foram para os Estados Unidos, estourou a Primeira Guerra Mundial, ela trabalhou como voluntária na Cruz Vermelha. Quando ela voltou, ela se arrepiou com o grau de vulnerabilidade das mulheres e das crianças de rua em São Paulo. E ela cria, então, a Cruzada da Infância e da Juventude, e hoje você tem um hospital gigantesco, que é o Pérola Byton,
referência em tratamento de mulheres e crianças de vulnerabilidade. E o movimento tem o estímulo e toda a motivação das duas. Então você vê o que é uma educação formando pessoas e essas pessoas atuando na sociedade. Bom, na agricultura, foi a parte da introdução dos implementos agrícolas, né? Eu vou citar isso com mais detalhes. O desenvolvimento industrial por causa do desenvolvimento agrícola, né? A introdução de várias variedades, nosso pocan. Tem um livro que a gente encontrou semana passada, da Exalc, em que o pesquisador, fazendo a pesquisa, ele falou que antes dos americanos chegar, essa região estava em decadência agrícola. E aí, quando eles trouxeram as novas variedades de algodão com as técnicas de cultivo, a São Paulo se tornou, a exportação de algodão em 1871 representou 20% da exportação nacional. Então, a riqueza gerada pelas técnicas agrícolas. Então, você tem citações do Coronel Norris, imigrantes, treinando os brasileiros a como tomar terra parada usando o burro e os implementos. E aí, então você vê toda essa escola, né, e o incremento da renda agrícola. Então, eu quero destacar a melancia, né, todo mundo sabe da melancia, e o que eu fiquei perguntando, existe a melancia ainda? E qual é o nome da variedade? Porque em inglês ela é Georgia Red Snake, né, que é cascavel do oeste, que chama a variedade que foi trazida, né, por causa dessas listas aqui. E aí eu achei no Facebook 2020, olha a variedade que é, variedade Santa Bárbara, que é citado no livro da Exalc, a variedade colocada. Qual que é o caso interessante que eu quero colocar aqui? Tem duas histórias. Vocês já viram fotos do São Vicente, da melancia para tudo quanto é lado? Embarcando no trem, carroção de melancia americana aqui em Santa Bárbara? Então, Santa Bárbara foi a capital nacional da melancia, porque não existia. Existiam outras variedades, mas igual a essa não tinha, e eles conquistaram o mercado. E a mesma época que conquistou o mercado, que até o Rio de Janeiro, as melancias aqui de Santa Bárbara, explodiu a febre amarela. E Carlos Chagas, né, Oswaldo Cruz, desculpe, eu não sei qual é, ele proibiu a melancia, porque ele achava que a melancia transmitia dano de Chagas. O governo brasileiro proibiu e deu um prejuízo lascado para os agricultores de Santa Bárbara, do oeste e região que eram produtores. Bom, fazer uma pausa e falar para vocês que está no livro da Dona Judite, nessa mesma época, os Estados Unidos, no governo do Cleveland, envia o primeiro cônsul negro para o Brasil. Tá? E ele vai para Santos, né, chama Henry Clay Smith, né, que ele cita até aqui, ó, né, o departamento anuncia o cônsul de Santos, Henry Clay Smith. No livro da Dona Judite, ela cita a chegada do cônsul aqui em Santa Bárbara. Então, a narrativa da Dona Judite está assim: vem vindo o novo cônsul de Birmingham, Alabama, para São Paulo. Aí, Birmingham, Alabama, todo mundo do Alabama, né, a maioria do pessoal do Alabama, falou, poxa, é um nativo nosso, tal. Então, houve uma festividade lá na estação de Americana para receber o cônsul, a comunidade americana recebeu. E qual foi a surpresa de todos? É que quando chega o cônsul era negro. E foi um choque. Então a Dona Judite relata isso. E aí, qual é a correlação com a melancia? Eu encontrei esses dados, na Universidade da Flórida, quando eu fui lá, e eu conversando com o diretor da biblioteca, ele falou, eu tenho estudado, eu tenho um microfilme de toda a parte consular do Brasil nessa época, e tem o cônsul de Santos, não sei o que, vamos ver o que tem. E aí nós procuramos, nós achamos essa informação, e o que nós achamos dentro dela? Essa carta, que é assinada por Carlton Sir Wright Pires, aqui de Santa Bárbara, dizendo o seguinte: o cônsul foi envolvido numa denúncia de roubo, e aí o cônsul estava se defendendo. E aí a comunidade de Santa Bárbara escreve uma carta defendendo o cônsul, falando, olha, desde que nós chegamos aqui, nenhum cônsul americano nos atendia, nos ajudava. Ele foi o primeiro a nos ajudar. Ele não só trazia medicamentos, como ele ajudava nos pagamentos de conta, trazia livros, visitava a gente com frequência, ajudava a gente nos negócios. Então, não há nada que desabone o cônsul com a relação com o Brasil. E quem denunciou, que era um imigrante de São Paulo, que teve um problema pessoal com ele,
Aí o pessoal descendo a lenha no imigrante, falando que era um bandido, que era um tranquilo. Então, esse aqui é uma parte, tanto que ali em cima é uma justificativa, e a gente achou isso. E qual a relação disso com a melancia? Porque o cônsul Henry, ele veio para Santa Bárbara, reuniu o pessoal e falou o seguinte: vocês querem que a gente processe o governo brasileiro e peça indenização pelo prejuízo que vocês estão tendo? Né? Então essa é uma história oculta que nós achamos nessas pesquisas. Né? Então essa relação que teve com a melancia de Santa Bárbara, que até hoje tem aí. Aí o Emílio Rohme, ele no Workshop of Dreams, né, ou Oficina dos Sonhos, ele cita que quando ele veio com a oficina mecânica dele aqui para Santa Bárbara do Oeste, os americanos levavam os equipamentos para ele fazer manutenção. E começaram a falar para ele: poxa, fabrica, nós não queremos importar dos americanos, porque eles são Yankees, né? Ele fala assim: eles são Yankees, eu não quero comprar de Yankee, fabrica aqui. E aí ele começou a fabricar. O vô Eduardo, né, meu avô, que é filho do JJ Sanz, meu bisavô, ele uma vez contando a história, ele falou assim: Marcelo, quando a gente chegou em Santa Bárbara, nós fomos trabalhar com o Rohme. E aí nós aprendemos o ofício com o Rohme, e aí meu pai falou: já que todo mundo aprendeu, mandou os filhos mais velhos fazer curso em São Paulo, e aí eles abriram a Sanz, né? E aí, nesse documento de 1973, é o último documento que o meu bisavô escreve antes de ele morrer. É um documento bonito, está lá disponibilizado, que ele chama Peito de Gratidão. Então ele vai narrando a história da vida dele, desde que ele saiu da Espanha, veio para o Brasil, como que foi toda a luta dele, e aí como que ele chega e cria a Sanz. Então no final, né, eles falam o seguinte: ó, hoje os arados rasgam o solo abençoado da pátria brasileira, seja em São Paulo como no Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Amazônia. Meu avô falou que vendeu para o Paraguai, para a Argentina, implementos aqui de Santa Bárbara. Escreve em cada suco a epopeia daqueles que aqui chegando para não mais partir, conosco viveram nossos problemas, nossas lutas, nossos sonhos, e conosco também colheram nossas vitórias. A eles o prêmio eterno da nossa emoldurada lembrança, que revividos pelo milagre da evocação possa sentir, nas curvas de níveis verdejantes de uma agricultura altamente desenvolvida, como é hoje a brasileira, as formas de um grande coração. O coração que personaliza o Brasil, que acolheu, e o povo que tantos admirou. Aos bandeirantes americanos, o preito de gratidão. Né? Então, vocês vejam como que as coisas foram credenciadas. E o que significa Rohme, Sanz, Matarazzo, Nielsen e outras fábricas aqui para o desenvolvimento da nossa cidade. Né? Então, é um texto muito bonito, é o último texto que meu bisavô escreve antes de falecer, conectando. Vocês têm uma ideia, no Mato Grosso do Sul, a gente brinca e fala o seguinte: o Cerrado brasileiro, ele só foi aberto, só foi dominado porque existiu o trator CBT, a braquiária e a grade Rohme. Né? Isso é o Mato Grosso inteiro. Né? Então, toda fazenda, a gente não falava que a gente ia gradear o solo, a gente falava que ia romear. Virar a terra era romear. Tão forte que era a influência. Por isso que nos brasões de Santa Bárbara do Oeste tem 2 arados de ouro. Aqui, além de ser o berço da melancia e de outras coisas, ela foi o berço da mecanização agrícola. Eu tenho um professor, que foi meu orientador lá, que é do Instituto de Mecanização Agrícola do IAC, e ele já está aposentado, e ele fala, Marcelo, você não tem noção do que é Santa Bárbara para a agricultura brasileira. Tá? Então, hoje já se perdeu, já se modernizou, mas a gente conseguiu fazer esse resgate com esse material. Né? Na religião, primeiro pastor batista, que foi um ex-padre, virou pastor, conheceu a igreja batista, veio para Santa Bárbara, foi consagrado pastor dentro da loja maçônica, né? Então ele se tornou maçom também, mas dentro da loja, que era aqui na 15 com a Rua Estreita, se eu não me engano. Eu tenho a foto de onde era a loja. Né? A primeira igreja metodista, a igreja metodista não reconhece, porque existe um termo errado de grafia. Existe um livro chamado 50 anos de metodismo, que o pastor fala, Santa Bárbara do Oeste, tem a foto da capela falando aqui nasceu a igreja. A Beth Antunes cita documentos históricos citando a fundação aqui em Santa Bárbara. Só que o Júnior Nilmas, que era o pastor, ele morava na fazenda Saltinho. Só que eles entendiam que era Saltinho do lado de Piracicaba. Então eles puxaram para Piracicaba a fundação.
mas na verdade é a Fazenda Saltinho do lado da Fazenda Salto Grande, lá em Americana, porque ele era vizinho do Coronel Norris. Tá? E a gente já tentou contato, mas a Igreja Metodista, diferente da Batista, não se movimentou muito nesse sentido. Mas é documentado isso. E a primeira ou sétima presbiteriana, porque como o sul e o norte separou, as igrejas separaram. A igreja presbiteriana já estava aqui há mais tempo no Brasil, então ela já tinha várias igrejas, então ela seria a sétima, se contar no campo geral da presbiteriana, mas no Conselho Migratório do Sul, ela é a primeira, porque os migrantes que eram os missionários. E aí o que acontecia? Naquela onda missionária, os missionários eram daqui, então todos os missionários tinham que vir aqui, bater continência e depois ir embora para abrir igreja por todo o Brasil. Que é o caso do Pag, que veio para Santa Bárbara, né? E ele abriu só esse tanto de igreja pelo Brasil inteiro. E ele funda a primeira igreja, aqui está falando a terceira igreja batista na Bahia, mas é a primeira igreja fundada por brasileiros para brasileiros. As duas que eram lá no cemitério e aqui na estação, aqui na cidade, que era a segunda, ela era 100% para os americanos, né? Mas o BAG funda todas essas igrejas, né? E aí você tem todo um material muito bonito da vida dele, né? Outro caso interessante é o Salomão Gilsburg, que ele era um judeu, foi perseguido na Iugoslávia, foi para a Inglaterra, conheceu o protestantismo, a família mudou para Portugal, ele começou a pregar o protestantismo em Portugal, quiseram matar ele fugiu para o Brasil, encontrou um batista, veio para Santa Bárbara do Oeste, aprendeu português, estudou e tal, e ele fez horrores. Tem uma história dele na maçonaria, que ele também era maçom, que eu conto nas palestras da loja, né, eu costumo contar. Ele foi para Correntina, na Bahia, e aí ele chegou na cidade, ele tinha dormido numa fazenda, explicado o evangelho para o pessoal, e aí o moço, recém-casado, falou, olha, eu tenho um primo em Correntina, eu te apresento ele lá e você pode pregar, porque a tua ideia é interessante, eu gostei. E ele vai e começa a pregar na igreja, na praça central. O padre vem, ele é filho do demônio, tem que matar todo mundo. Isso é a biografia que é no Judeu Errante, né? Tem que matar todo mundo, não sei o quê, papapá, né? É o filho do diabo. E aí ele cita. E por nada os filhos do padre, porque o padre tinha muito filho, né? Ele foi lá, vem com a faca e nos cerca. Eu já sabia que podia morrer, estava em paz, mas eu olhava o jovem rapaz ajoelhado, chorando, desesperado, que não queria morrer. Então eu oro para o Espírito Santo pedindo a salvação, não por mim, mas por o pobre coitado que estava do meu lado, não tinha nada a ver. Aí ele ouve uma voz e fala assim, faça o sinal maçônico. Aí ele narra assim, né? Mas aqui em Correntina não vai ter maçom, né? Imagina ele discutir com o Espírito Santo isso, né? E a coisa foi apertando e ele ouve a voz, faça o sinal maçônico. E ele, não, mas não vai ter jeito. Aí quando ele fala assim, quando a coisa apertou, que ele estava para se lascar, ele falou, estou lascado, e ele faz o sinal maçônico, né? E ao fazer o sinal maçônico, como por um milagre, aparece uma turba de homens fortemente armados que separa os filhos do padre deles, e um cara põe a mão no braço e fala, meu irmão, aqui você está protegido. E ele fica 1-2 meses em Correntina, pregando o evangelho e organizando a casa de louvor. Então, é fantástica a história dele. E ele morre, acho que lá em Niterói, tem uma loja maçônica com o nome dele, né? Mas esse é E aí, por que a maçonaria, né? Então, assim, por que a gente faz questão de discutir a maçonaria? Porque a maçonaria é responsável pelo sucesso da imigração. Tá? Primeiro, o Coronel Norris, ele era o alto escalão da maçonaria, quase todos americanos eram maçom, mas por que eles eram maçom? Porque a cultura americana do homem de bem é que ele tinha que ser independente, ele tinha que trabalhar, ele tinha que ter sua religião, e a chancela era ser maçom. Então, era uma cultura muito forte dentro dos Estados Unidos naquela época, a maçonaria. E aí, para vocês verem, a gente fazendo pesquisa, o governo brasileiro criou a Associação Auxiliadora da Imigração em São Paulo em 1865 e no Rio de Janeiro em 66 a Sociedade Internacional. Olha quem eram os cabeças de área, né? Você tem o pai do Luiz de Queiroz, Prudente de Moraes, Nicolau Cerveira Campos. Lá no Rio de Janeiro, Aureliano Tavares Barro, Mota, Quintino Bocaiúva, Teófilo Antônio, Galvão, tudo maçom.
Então o que aconteceu? Quando os imigrantes vieram, eles eram recebidos por esse pessoal, eles se identificavam como maçom e a discussão mudava. Era irmão conversando com o irmão. Né? Então isso, eu vou mostrar o livro que fala sobre isso daí. Não está aqui. Que narra toda essa saga. E aí o que é interessante? Os pastores presbiterianos que estavam aqui já na década de 50, porque a Batista fez algumas tentativas que não deram certo, mas os presbiterianos tinham conseguido no Rio de Janeiro, e eles eram maçons, e aí eles fomentavam a liberdade de culto. E como todos esses maçons eram do Partido Republicano, que não só queriam acabar com o Império, mas queriam acabar com a escravidão e também queriam acabar com a parte da interferência da religião no Estado, eles trabalharam junto para isso. E aí, num trabalho de doutorado que a gente encontrou, que se tornou um livro, ele vai debatendo toda essa briga e toda a influência dos pastores presbiterianos para a imigração. E quando a imigração começa, a negociação para bater o martelo é a garantia que ia ter liberdade religiosa. Então, daquelas 8 causas que a gente citou, o que foi a decisão de bater o martelo para vir para o Brasil foi a garantia do governo brasileiro que eles poderiam ter liberdade de culto. E não poderiam criar igrejas. O acordo foi não fazer igrejas, por isso que são casas de louvor. O início de tudo é casa de louvor, porque não podia abrir igreja. E aí você tem a capela de Santa Bárbara lá no cemitério sendo a igreja, porque era onde eles podiam fazer, que era na área rural. Tá? Então, e por que o Coronel Norris veio para Santa Bárbara? Porque Prudente de Moraes trouxe ele. E Prudente de Moraes era advogado do Coronel Norris e dos descendentes, como também Saldanha Marinho e Campinas também era advogado de vocês. Agora o caso, estou terminando, pessoal, vocês desculpem aí a demora. Esse caso do William Wise. Alguém sabe quem é William Wise? Eu nunca sabia. Até que um dia, né, eu li um trabalho da Letícia, que fala que o William Wise tinha fazenda em Santa Bárbara do Oeste, e ele faleceu, ele era solteiro, então todo o dinheiro, todos os pertences, ele deu para os escravos que cuidavam dele, que ele morreu em 1870 e pouco. Ele deu todo o dinheiro para os escravos, forrou os escravos, e as terras, o irmão dele veio para o Brasil, vendeu e foi embora para os Estados Unidos. Né? Bom, então tá bom, esse é a história do Wise, e é o maçom, o irmão e tal. Aí, um belo dia, um americano veio para Santa Bárbara, eu recebi ele de Carolina do Sul, ele contou a história. Uma senhora mandou um e-mail para mim e falou: olha, eu tenho as cartas do Dr. Shaw, que era um agente migratório, são 47 cartas. Você quer? Eu falei: quero. Aí, mandou as cartas, eu imprimi e guardei. Quando chegou o projeto, aí eu falei pro menino, falei: faz um favor para mim, cataloga para quem escreveu as cartas pro Shaw. Aí foi indo, e o Wise 29. O Wise era solteirão, o Shaw era casado. Por que o cara está escrevendo 29 cartas? Aí eu fiquei curioso. E aí começamos a procurar. Né? Você aceita? Eu aceito. Aí vamos procurar, achamos um documentário da vida do Jimmy Carter com a Rosalind Carter para Santa Bárbara do Oeste para visitar o museu, para visitar o cemitério do campo. E ela, conversando com a avó Issa, né, a avó, falando assim: olha, existe uma história na minha família que um dos meus tio-avô, depois da guerra, veio para o Brasil e a gente perdeu a história. Vocês conhecem ele? Falou o nome, ninguém conhecia. Ela falou: mas a gente perdeu, não tem contato, papapá. E ela foi andando no cemitério, olhando os nomes, vendo quem que ela encontra? William Wise. Aí eu peguei, falei: não acredito. Entrei na árvore genealógica dela na internet, fui achar. Aí fui achar os registros de soldado, que ele foi soldado confederado. Aparece ele como morto. Peraí, nós estamos enterrados ele aqui, como que está o registro morto? Aí eu fui pesquisando, o que aconteceu? Eles eram 3 irmãos. Os 3 foram para a guerra. Numa batalha, um foi ferido e o outro morreu. E ele foi ferido. Eu interpretei que ele voltou para casa, a família falou: meu querido, para a guerra você não volta, porque nós já perdemos todo mundo. E aí, quando teve a imigração, puseram ele para cá, porque ele está dado como morto nos Estados Unidos, mandaram ele para cá e ele foi vivendo.
e morreu aqui. Quem veio comprar a terra dele foi o irmão. Aí eu brinquei esse dia com o pessoal lá, falei pro Guilherme, falei, Guilherme, olha que loucura. A gente pagou a educação da Rosalind Carter, porque o avô pegou o dinheiro, criou a mãe criou a Rosalind Carter, então a gente ajudou a criar a primeira dama dos Estados Unidos. E aí é a história do William Wise. E aí, mas aí eu fiquei perguntando, mas por que o William Wise mandou 29 cartas para o Dr. Shaw? Aí eu descobri, porque a esposa do Dr. Shaw era irmã do Wise, então ele não estava escrevendo para o Wise, as cartas eram para a irmã, para falar que ele estava bem, como é que ele estava, manter os contatos. Louco, né? A história de William Wise. Aqui da maçonaria, né, esse livro, né? E aí, qual foi a contribuição de toda essa discussão? Os ideais republicanos, apelo fraterno, amparo fraterno, liberdade religiosa e desenvolvimento econômico, cultural e tecnológico. Eu jogo aqui, não sei se tem alguma influência, que a bandeira da Primeira República do Brasil, até 1968, né, de 1879, foi criada a República, até 1968, foi chamado Estados Unidos do Brasil e a bandeira remete à bandeira americana. Não sei se a relação dos americanos daqui com Prudente Moraes e todos os republicanos tem algum pezinho nisso aqui ou não. Eu não achei documento, mas eu acho tentador provocar. Né? Essa aqui é o quadro do coronel William H. Norris, lá no Alabama, quando ele é o grão-mestre, em 61 e 63. Aqui a gente achou um documento muito bonito, que em 63 veio uma carta falando assim, bom, como nós vamos fazer com todos os amputados da guerra, os irmãos amputados? Porque não sei se vocês sabem, a maçonaria é tudo cheio de frescura, de sinal, toque palavra, rebolar, né? E como que a pessoa amputada vai fazer isso? Aí a pergunta foi para ele, como vai... Você ficou rebolado? Não, eu peguei pesado. Aí eu não vou ter problema, eu retiro o rebolado. Olhou para o outro aqui. Eu não posso contar os segredos. Aí pergunta para ele, qual é a orientação? Porque esse é obrigatório fazer, né? E aí ele fala assim, eu posso pecar pela conduta, mas eu prefiro pecar pela caridade. Então todos aqueles que por suas razões decidiram dar sua vida pelos ideais que eles acreditavam ser corretos, são merecedores da nossa ordem, então para todos eles será permitido a entrada, dispensando qualquer toque, sinal, palavra. Né? É uma definição dele que a gente achou esse ano também na pesquisa. Né? Dia 19, nós temos aqui o evangelista, né? Que faz parte da Cássia Barbarante, da Austin Lodge, né? Das duas. Ele é o venerável mestre, que é o presidente. Então, semana que vem vai estar comemorando 150 anos da fundação. Aí nós temos aqui, então, o coronel Norris sentado aqui no meio, como primeiro venerável, o Newman, que é um metodista, o Thomas, que é o batista, né? Aí tem vários outros daqui. E esse do cantinho é o Roberto Norris, que era médico, que conheceu o Cícero Jones no navio, que também era médico, que casou com a filha dele, e papapá, e quem gosta de rock and roll, vocês acabaram de conhecer o antepassado da Rita Lee, né? Começando pelo Coronel Norris. Então, se não tivesse Coronel Norris, não teria Rita Lee Jones aqui, né? Então, é essa a amarração que se tem. Era isso, desculpa o tempo. Eu agradeço a presença de todos. Esse é o material, um pouco do material que a gente vai disponibilizar, né? É um processo constante, nós não somos profissionais, né? Mas a gente fez com muito amor e carinho e vai estar disponibilizando isso para todo mundo no site da Platina. Então, obrigado. E deixo aberta perguntas, qualquer uma, a gente puder responder. Se eu não puder responder, eu chamo o Rodrigo. Aí para isso, né?